Uma outra coisa que acontece bastante nessa dinâmica de vendas é as pessoas misturarem um pouco dos conceitos, né? Então, essencialmente, você tem três tipos de vendas, por assim dizer. Primeiro, uma venda transacional. O que é venda transacional? É tipo venda de balcão. Então eu vou lá na loja, falo assim, quero três parafusos. Tá, dá três parafusos aqui, acabou, paga, vira as costas e vai embora. Né? É isso. Segundo, é venda assistida. Então a venda assistida é tipo loja de sapato. Né? Então você vai lá, pede o número, você prova, eventualmente, se for um vendedor mais espertinho, ele pode te dar uma ideia, sugerir alguma coisa diferente, vai te perguntar um pouco de contexto para ver qual é que é e fazer uma recomendação de opções, mas as opções são aquelas. Então, no fundo, você só precisa ajudar o cliente a escolher qual que é a opção que faz mais sentido. Por fim, a venda consultiva. Na venda consultiva, você tem que ajudar o cliente a especificar o pedido, porque ele não sabe direito o que ele quer ou ele não sabe direito o que ele quer do jeito que ele tem que saber. Você não sabe pedir, certo? Quando você está vendendo serviço e produtos complexos, a venda consultiva é a abordagem mais adequada, porque aí você vai ajudar a entender quais são as dores do cliente, quais são os impactos de negócio, vai ajudá-lo a construir um escopo, vai ajudá-lo a selecionar dentro daquela miríade de produtos que você tem, aquele que faz mais sentido. Agora, quando você tem uma oferta mais direcionada, mais específica, que faz uma coisa ou algumas poucas coisas, o perfil de venda é mais assistido, ou seja, o seu papel vai ser muito mais escolher aqui, ajudar o cliente a escolher dentro do seu portfólio aquilo que faz mais sentido para ele e pode ser uma composição de coisas, pode ser uma priorização, ó, primeiro disso, primeiro daqui, depois aquilo, por aí vai, do que você tentar fazer uma investigação muito aprofundada. Pô, Paulo, isso aqui conflita com o que você falou na aula anterior, de mapear o que se passa. Não, de jeito nenhum. O mapeamento de contexto, ele serve até para você vender TV na loja, né? Vendedor espertinho, ele não vai perguntar se você quer Sony ou Philips. Ele vai perguntar o que que você vai fazer com essa TV. É para sala, é para o quarto, qual o tamanho da sua sala, distância do sofá. Porque isso vai dizer se ele vai te recomendar uma TV de 43 polegadas ou uma de 65, né? E mais, ele vai qualificar isso também com o seu budget. Então, de repente, não vai ser nenhuma nem outra, vai ser uma de 50 polegadas, percebe? Então, o fato de ser uma venda assistida não implica em que você não tenha a necessidade, ou que seja muito conveniente, que você faça um levantamento de contexto. Ok. Dito isso, já falamos sobre esse ponto aqui, já falei sobre esse ponto para você em mais de uma oportunidade ao longo desse curso e quero reforçar mais uma vez. É importância de mapear o budget. E o budget, né, o orçamento, ele tem três dimensões. Primeiro, ele tem uma dimensão de dono do dinheiro, tá certo? Você tem que falar em algum momento do processo comercial, e aí, quando eu digo em algum momento do processo comercial, quero dizer, quanto mais cedo, melhor, você precisa falar com quem tem dinheiro. É isso, né? E aí, imagina, você está vendendo lá uma solução de produção de eventos, vai, por exemplo. Porque essa empresa tem muitos vendedores, ela faz uma convenção de vendas anual, pô, essa convenção de vendas dá muito dinheiro, é um cliente super importante, você quer fazer isso. Aí você vai lá atrás do diretor de vendas, do diretor comercial. Você quer fazer a convenção de vendas. Você vai, discute, apresenta, tal, não sei o quê. Aí chega lá no final, o diretor de vendas vai dizer para você o seguinte: então, precisamos falar com o marketing, porque o dinheiro é deles. Porra, cara. Aí você fez um baita trabalho, né? Desenhou, fez maquete, plano de evento, explorou convidados e não sei o que e tal. E você tava falando com um cara que, na verdade, apesar de ser diretor, ele é só usuário. No máximo, ele é um technical decision maker, mas na verdade ele nem isso é nesta condição. Ele é só usuário. Ele vai pedir para alguém no marketing e é isso aí que vai fazer. Você pode me dizer o seguinte: ah, Paulo, pô, por que que ele ia perder tempo comigo definindo isso? Acontece.
E se você não faz as perguntas, se você não lidera o processo e faz as perguntas, você vai trabalhar com quem não pode ir até o Carrefour do outro lado da rua comprar uma garrafa de Coca-Cola, porque ele não tem autoridade sobre esse dinheiro para fazer isso. Então, a importância de você mapear o budget tem a ver, primeiro, com quem é o dono do dinheiro relacionado àquilo que você vende. Tá certo? Você precisa saber quem é este indivíduo ou esta indivídua, né? Porque senão você vai falar com a pessoa errada. Segundo lugar, você precisa saber como esse budget está no tempo. Quer dizer, em que momento do ano que você pode gastar esse dinheiro? Para quanto está provisionado? Ah, pô, nós vamos fazer um projeto aqui de arquitetura no prédio. Pô, legal. Para quando que você provisionou esse dinheiro? Ah, pô, provisionei esse dinheiro para outubro. Hum, Aí imagino que você é um escritório de arquitetura e você sabe que o desenvolvimento de uma proposta de arquitetura leva 2 meses, por exemplo, tá? Então é o seguinte, se ele está provisionado para outubro, significa que em outubro, idealmente, ele precisa receber uma fatura desse serviço. Para ele receber uma fatura desse serviço em outubro, provavelmente ele vai precisar ter fechado esse negócio em setembro. Para fechar esse negócio em setembro, ele vai ter que ter rodado um bid e desenvolvido com alguém uma proposta preliminar, tal. Então volta pelo menos 2, 3 meses para trás. Você já sabe que leva 2 meses, pelo menos, o seu processo de desenvolvimento. Então você tem o processo de desenvolvimento da proposta, você tem o processo de compra do cliente. 4 meses para trás. Então, ó, setembro, agosto, julho, junho, maio. Então, se eu quero pegar esse dinheiro de outubro, eu tenho que começar a trabalhar essa conta em maio. Oportunidade. Você viu? Então, saber o tempo onde o budget está alocado é importante também. Porque você, de novo, você calibra o esforço, certo? Ah, cara, pô, preciso gastar esse dinheiro agora em dezembro. Eu tô no dia 30 de novembro. Não é nem sim, nem não por si só. Entende o contexto, vê se dá negócio, vê se você está cadastrado, aí checklist. O ideal é você ter pelo menos um checklist básico para fazer isso. Cara, dá para fazer negócio? Vai para cima. Não dá para fazer negócio? Não perde tempo. Vai para outro caminho, né? Ok. A terceira coisa que você tem que olhar no budget é quanto dinheiro tem alocado, efetivamente. É claro que se você perguntar para a pessoa quanto dinheiro tem alocado para isso, tá, é pouco provável que você tenha uma resposta objetiva. Ninguém vai te dizer assim, não, não, isso aqui, espera um pouquinho, deixa eu olhar aqui na página 147 do budget, tem R$ 128.754 alocados para esse projeto. Você não vai ter essa informação. Então, você precisa ter balizas, certo? Essas balizas podem ser dadas de forma, normalmente elas são dadas de forma indireta, né? Você sabe o preço dos seus concorrentes, você tem que ter noção do preço dos seus concorrentes, você tem que ter noção das suas alternativas, e aí você precisa entender se aquilo é um projeto novo ou se é um projeto de substituição. Se for um projeto de substituição, com base no conhecimento do mercado, você vai saber mais ou menos o quanto o cliente gasta, né? E aí, tendo o drive do cliente, vai fazer, cara, eu preciso reduzir custo. Putz, então se eu tenho lá um fornecedor que para um cliente desse cobraria, por exemplo, R$ 10.000, vai. E ele tá com uma pegada de redução de custo, provavelmente esse cara colocou de 7 a 8 mil reais no budget. Por quê? Porque se for por menos de 20% de redução, ele não vai fazer nada. Dá muito trabalho, né? Não vai fazer. É pouco provável que faça, né? A menos que seja uma coisa muito grande em termos de volume financeiro. Aí 5% move ponteiro. Senão, não. Então, você precisa estar atento a isso e usar essas medidas indiretas para perceber. Ah, não tem nada, é um projeto novo, do zero, tal. Você tem que partir do princípio que as pessoas têm mínima noção do que elas fazem, né? É assim que funciona na maior parte das vezes. Então, provavelmente, esta pessoa, ou no processo de elaboração do budget, a empresa usou valores de mercado comuns para especificar o tamanho do seu orçamento. O budget é um limitador, quer dizer, putz, se tiver R$ 1 mais alto que o
o budget não dá negócio? Depende. Às vezes você, e não é tão incomum assim, um gestor consegue trazer dinheiro de um lugar e colocar em outro, né? Tem empresas onde isso é mais fácil, tem empresas onde isso é mais difícil. Assim como há empresas também em que não fazem isso, em que o orçamento está cravado na pedra e é aquilo ali. Se você mapeou direito a conta, você sabe mais ou menos qual que é a cultura dela em relação a esse aspecto. Tudo isso aqui complementa, né, a execução do processo comercial e, de novo, te ajuda a ser não só mais assertivo, como mais eficiente no processo de venda, para que ao final você não só tenha uma proposta que seja competitiva minimamente, mas que também tenha melhores chances de fechamento, porque você vai saber o que você está fazendo.